Fala, irmão, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal favorito do Mecânica Automotivo. Hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo mais técnico para o canal. Creio que seja um conteúdo muito positivo para a sua carreira também. Além da parte que eu já trabalho muito por aqui de gestão de carreira, creio que a parte técnica seja interessante até para que você se entusiasme mais com a mecânica automotiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho de downsize, que é uma palavra que está na boca de muita gente aí. Muitos que às vezes nem sabem de fato o que é, mas eu vou trazer para vocês hoje um pouco do que é de uma forma mais simples, para que você entenda e fique mais fácil compreender o que vem acontecendo hoje na indústria automotiva, beleza? Antes de a gente falar sobre downsize, não esquece aí de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seu amigo mecânico automotivo ou seu amigo entusiasta dessa área, para que ele também aprenda com a gente, beleza? Para que você entenda o conceito de downsize, a primeira coisa que você precisa compreender é como funciona o motor. Basicamente, o motor é um transformador de energia. Você pega a energia térmica e transforma em movimento. Essa energia térmica ela é gerada através da mistura ar-combustível e junto com a centelha você tem ali a explosão. Eu não vou entrar muito no conceito de funcionamento do motor aqui nesse vídeo, mas eu trago com mais ênfase em outro vídeo. O mais importante que você entenda é para que você tenha mais potência no motor, você precisa de mais ar e mais combustível dentro da câmara de combustão. Quando se iniciaram os primeiros motores a combustão, a única maneira de você ter mais potência era aumentando a capacidade volumétrica do cilindro, ou seja, a quantidade de combustível e ar que aquele motor, aquele cilindro conseguia admitir. Não é à toa que você tem motores antigos aí com a capacidade volumétrica absurda. Se você for pesquisar aí, você vai achar motores 8.0, 7.0, Mercedes mesmo tem motor 6.3, 6.2, enfim. São motores que tinham uma capacidade volumétrica muito alta. Então, qual era a forma que a indústria encontrava para gerar mais potência? Aumentando a quantidade de cilindros ou aumentando a capacidade volumétrica desses cilindros. Com o passar do tempo, começaram a surgir algumas tecnologias que possibilitavam que você tivesse mais potência no motor, mesmo sem alterar essa capacidade volumétrica. Isso surgiu por várias questões. A principal delas, a questão de emissão de poluentes, que cada vez mais os governos e órgãos que brigam por isso pressionavam ainda mais a indústria automotiva para redução de poluentes. E não vamos entrar no mérito aqui se isso é certo ou errado, a gente só está tratando o funcionamento do sistema downsize e dos componentes. Um dos sistemas que surgiu, e se eu não me engano não surgiu exatamente por conta de emissão de poluente, mas mais por conta de eficiência, é o turbocompressor, que basicamente você tem um componente que injeta ar no motor com mais pressão. E o motor naturalmente aspirado, esse ar ele entra no motor através da pressão negativa, do próprio movimento do pistão. Diferente dos motores turbo, que além de você ter o movimento dos pistões, você tem um turbocompressor pressionando o ar para dentro do motor. Então, esses motores têm uma capacidade de admitir ar muito maior do que o motor aspirado. Lembra disso aí. Outros componentes também surgiram, como por exemplo o blower, que é o que a gente chama de supercharger, que também funciona num conceito muito próximo do turbocompressor, só que em um movimento a maneira que ele gera essa pressão de ar é diferente. Assim como a questão do motor, trago um outro vídeo aqui sobre esses componentes mais específicos se vocês quiserem. Basicamente o que você precisa entender com essas tecnologias tornou-se possível gerar potência sem a necessidade de você aumentar a cilindrada, ou seja, a capacidade de admissão de ar desses cilindros. O que você simplesmente precisava fazer é colocar um desses dois componentes, ou um supercharger ou uma turbina, em que esses componentes trabalhavam com pressão de ar, pressionando o ar para dentro do cilindro, e o cilindro conseguia admitir mais ar.
Vindo com o avanço da tecnologia, de muitas outras questões, principalmente a questão de emissão de poluentes, viu-se que o turbocompressor era muito eficiente nesse sentido, já que as empresas, as montadoras, cada vez mais estavam pressionadas a ter que diminuir a capacidade volumétrica desses cilindros para gerar menos poluentes. É basicamente impossível você manter os motores que tinham antes, os V8, 6.3, V8, 5.0, e ainda respeitar essa quantidade de emissão que agora era lei. Começaram a entrar os motores turbo, que é o que a gente tem hoje. Motores com a capacidade volumétrica menor, V8, mesmo os V8 que têm uma quantidade de cilindro maior, vocês podem ver aí que eles têm uma capacidade menor, normalmente são 4.0. Motores carros antes que vinham com motor V8, agora passaram a ser V6, às vezes eram V8 4.0, 5.0, passaram a ser um motor V6 3.6, às vezes até 3.0, capacidade até menor. Motores que antes eram V8 passaram a ser 4 cilindros turbo. Então, muita coisa aconteceu na indústria para diminuir essa emissão de poluentes, e o turbocompressor é esse um dos componentes mais utilizados e que traz como um dos principais componentes desse conceito de downsize. Então, basicamente, o que é um downsize? É você pegar um motor, uma plataforma, no caso, uma plataforma dessas montadoras, se você já tem um motor, às vezes uma transmissão já definida, você diminui a capacidade volumétrica desse motor, mas muitas vezes aumenta ou até mantém a mesma potência através dessas tecnologias como o turbocompressor. Então, o que antes você tinha aí um motor V8, agora você tem um motor 4 cilindros turbo gerando uma potência próxima ou muitas vezes maior. Como isso é possível? Através de várias tecnologias que possibilitam que o motor menor produza essa quantidade de potência. E aí entra muitas outras coisas, não só o turbocompressor, mas também injeção direta, que é basicamente o combo principal hoje quando você fala em downsize. Injeção direta que trabalha diferente da injeção indireta, que é a MPI. As injeções diretas, elas trabalham com a injeção dentro da câmara de combustão, o que a gente chama de injeção estratificada, que é basicamente uma mistura pobre de combustível. Então a quantidade de combustível que é injetada é muito pouca, mas como ela é injetada diretamente na câmara de combustão e com pressão, esse sistema consegue extrair uma potência excelente nos motores, mesmo injetando uma quantidade menor de combustível. Então esses são os componentes principais que eu vejo hoje como mais utilizados quando a gente fala em downsizing, principalmente em carros mais populares, que é o turbocompressor e a injeção direta. Mas existem outros modelos, outros tipos de downsize acontecendo hoje, como por exemplo os carros híbridos, onde as marcas estão colocando motor a combustão que muitas vezes já usam turbocompressor e a injeção direta, mas também com um motor híbrido. A Ferrari, por exemplo, tem alguns modelos hoje que já usam motores híbridos e ela já deixou de usar o motor V8. Se eu não me engano, 296 GTB, se você tiver curiosidade de pesquisar a respeito, é um motor Ferrari V6 que usa um motor híbrido como auxílio aí para gerar mais potência. É um carro que, se eu não me engano, tem mais de 1.000 cavalos, fica na casa de 800 mil cavalos, se eu não me engano. Então, imagine isso, Antes que você para gerar uma potência dessa no motor V8, você teria que ter uma capacidade volumétrica absurda. Hoje você consegue gerar essa potência com um motor menor, um V6 turbo alimentado e um motor elétrico. Não estou aqui entrando no conceito de mas isso é bom, isso é ruim, isso é legal para o entusiasta, não é? Mas o carro perde ronco. Cara, esquece, estou falando aqui de eficiência. E o downsize é isso, trazer eficiência, diminuindo a capacidade volumétrica do motor, gerando menos poluição, menos emissão de poluentes, mas ainda assim garantindo uma potência muitas vezes maior do que o motor anterior, o motor que utilizava anteriormente, muitas vezes V8 ou com uma capacidade volumétrica maior, que gerava muito mais poluentes. Então, basicamente, isso é o conceito de downsize. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida ou queira que eu gere algum conteúdo técnico aqui mais específico,
dentro do assunto que eu falei hoje ou de outras coisas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de produzir, beleza?